Vamos lá, dando continuidade ao nosso estudo aqui de colocação em família substituta. Você entendeu o Instituto da Guarda, da tutela, nós vamos entender o Instituto da Adoção. Agora, candidato, muito cuidado com o Instituto da Adoção daqui para frente. Principalmente, às vezes, você vai fazer prova, secretarias aí, Secretaria de Educação. Então, muito cuidado com o Instituto da Adoção. Por que muito cuidado com o Instituto da Adoção? Lembre que na nossa parte de jurisprudência eu disse para você que agora o Supremo Tribunal Federal diz que é possível a dupla paternidade. Então tem muita coisa para o futuro para ser alterada nessa parte aí de adoção. Perfeito? Até então na lei não foi nada alterado, mas siga a jurisprudência do STJ, do STF, que às vezes você vai fazer prova e a banca coloca: de acordo com o entendimento mais recente do STJ e do STF, julgue os itens. Perfeito? Então, nós vamos trabalhar o Instituto da Adoção. Candidato, adoção é medida excepcional. Lembre que nós fizemos uma pirâmide. A criança ou adolescente só vai ser colocada em adoção em último caso. Então, é medida excepcional. Perfeito? Então, vamos aí no seu material começar com o primeiro ponto do Instituto da Adoção. Primeira observação, candidato, nós temos lá, do artigo 39 ao 50, você tem as observações referentes à adoção. Então, primeira observação, rompe-se o vínculo com a família natural, salvo impedimento para o casamento. O fato é o seguinte, você adotou uma criança, tá? Rompeu o vínculo com a família natural, com a família biológica, salvo impedimento para o casamento. Por que salvo impedimento para o casamento? É para evitar, candidato, que no futuro irmão case com irmão sem saber que são irmãos. Então, no cartório, fica lá registrado tudo direitinho, que o menino veio da família tal e agora ele está na família tal, na família que adotou. Saiu da família X e está na família Y, para evitar casamento entre irmãos. Perfeito? Agora, candidato, pare e pense um pouquinho. Apesar da doutrina falar o tempo todo para a gente, rompe-se o vínculo com a família natural, hoje nós temos, né? A criança tem lá seu pai socioafetivo e imagine depois pode ter uma certidão também do pai biológico. Perfeito? Salvo em caso de abandono, não esqueça isso, né? Isso ficou registrado pelo Supremo. Segunda observação do Instituto da Adoção. Esse instituto, candidato, é irrevogável. Irrevogável. Olha a importância e vamos entender isso aí. Deixe de lado o seu material e vamos entender aqui. Quando a lei diz pra gente que o instituto é irrevogável, tá? Até para a questão de estabilidade, imagine a seguinte situação. A mãe da criança disponibilizou a criança para adoção. A mãe abriu mão do poder familiar. E essa mãe biológica entrega o filho para adoção. A criança é adotada. Depois de alguns anos, ela arrepende. Eu quero meu filho de volta. Não é assim, né? Não é objeto, vai e vem. Então, a lei é muito clara. O Instituto da Adoção, ele é irrevogável. Agora, candidato, cuidado com essa questão de adoção irrevogável. E aqueles casos que nós já tivemos, saiu até no jornal, saiu no Fantástico mostrando uma adoção totalmente irregular que foi feita em determinado estado aqui do Brasil com várias crianças, porque a mãe da criança era hipossuficiente, então foi retirada de maneira irregular do lar. Aí o pessoal fala, então é possível agora revogar? Não, aquilo ali foi uma adoção irregular. Perfeito? Então, na sua prova, o Instituto da Adoção é irrevogável, diferente da guarda, diferente da tutela. Perfeito? Vamos para a quarta diferença, então, no seu material sobre a adoção. Há necessariamente a perda do poder familiar. Imagine o pai da criança, o pai biológico da criança abandona essa criança. Não paga pensão alimentícia, não dá assistência material, moral e educacional para a criança, abandona. E aí tem o pai, vem o pai querendo adotar, que vai passar a ser o pai socioafetivo dessa criança, tá? E adota essa criança. O pai biológico foi citado, foi para a audiência, ele sabe que ele vai perder o poder familiar. O poder familiar agora é da família adotiva, perfeito? E candidato, cuidado com uma jurisprudência importante, ó.
maior de 18 anos de idade, tá? Não precisa do consentimento do pai biológico para ser adotado. O padrasto vai adotar, mas o menino já tem 18 anos de idade. Não precisa do consentimento do pai biológico. Em caso de abandono. E o STJ diz: o menino de 12 anos de idade, o pai biológico abandonou. Esse menino de 12 anos de idade já consegue expressar a sua vontade de ser adotado ou não. Perfeito? Então, muito cuidado aí, que nós falamos lá atrás que no Instituto da Guarda não há perda do poder familiar, no da tutela há perda ou suspensão e no Instituto da Adoção há perda sim do poder familiar. Quarta diferença. A adoção atribui a condição de filho ao adotado, com os mesmos direitos do filho biológico. Candidato, aqui é aquela ideia: adotou uma criança ou uma adolescente, é como se filho biológico fosse. Essa criança tem todos os direitos. O filho adotado terá todos os direitos do filho biológico, inclusive direitos sucessórios. A lei não vai fazer nenhuma restrição. Perfeito? Isso já apareceu em prova. Inclusive, no nosso ponto 5, na quinta diferença, eu coloquei para você: confere todos os direitos. Esse adotado, essa criança que foi adotada, ela tem todos os direitos. Inclusive, não é exceto não, inclusive direito sucessório. Isso apareceu numa prova aqui no Distrito Federal, feita pela Funivesa, onde ela cobrou o Instituto da Adoção. Só que ela, no lugar de inclusive, ela trocou por exceto e, claro, a questão ficou falsa. Perfeito? Então, na adoção, confere todos os direitos, inclusive direito sucessório. Candidato, para pensar um pouquinho, nós falando da jurisprudência, se a criança tiver o seu pai sócio-afetivo e o seu pai biológico, duas certidões, ele vai ter direito a duas heranças, né? Já pararam para pensar nisso aí? Isso na prática, como que será, né? E aí muita vara de família, vara da infância e juventude para dar conta aí das brigas. Bom, sexta diferença do Instituto da Adoção. No Instituto da Adoção, há alteração no sobrenome e poderá haver alteração no nome. Olha o cuidado, candidato, deixe de lado então o seu material. Está adotando uma criança. Por exemplo, a família resolveu adotar uma criança, essa criança tem alguns meses de vida. A família está cadastrada, tudo direitinho, alguns meses de vida. Está adotando. Não tem prejuízo nenhum em trocar o nome desta criança. Sai o sobrenome da família biológica e entra o sobrenome da família adotiva. Agora, cuidado, candidato, a lei é muito clara. O sobrenome será alterado, mas, né, o nome poderá ser alterado, poderá. A família resolveu adotar uma adolescente de 13 anos de idade. Mexer no nome dessa adolescente vai causar prejuízo, mas vai ser alterado o sobrenome, perfeito? Tá? E o que nós vamos ver na prática hoje é que o menino poderá ter o nome, né, do seu pai socioafetivo, do seu pai biológico, as alterações que vão surgir daqui para frente. Perfeito, candidato? Então, muito cuidado quando a lei coloca isso aí para você, que a alteração no sobrenome e no nome poderá ocorrer. É poderá e não haverá. Vamos lá no seu material para a sétima diferença. Você já conhece os tipos de guarda, o tipo de tutela. Vamos conhecer agora os tipos de adoção, tá? Nós temos aí a adoção nacional, certo? Feita aqui por pessoas residentes, né, no território nacional, porque em contrapartida da adoção internacional, candidato, não é só aquela feita pelo estrangeiro, não. A adoção internacional, além de ser feita pelo estrangeiro, é caracterizada a adoção internacional também quando o brasileiro reside no exterior e quer adotar uma criança brasileira, perfeito? Adoção unilateral e adoção bilateral. Olha o cuidado. A gente diz que a adoção bilateral, primeiro, tá? Feita lá pelo casal, casado civilmente ou que vive em união estável, resolveram fazer uma adoção bilateral, também chamada de adoção conjunta. Enquanto que a adoção unilateral, aquela adoção feita pelo padrasto, E aí, candidato, olha o cuidado, deixa o seu material de lado. Essa adoção unilateral, o Cécio já perguntou em prova, o cuidado. É possível a adoção
unilateral cruzada. Que adoção unilateral cruzada ou recíproca é essa? Imagine, tem um casal, ele tem lá um filho, ela tem seu filho. Resolveram casar, né? Primeiro, então, divorciados. Cada um tem os seus filhos do outro casamento. Resolveram casar. A mãe perdeu o poder familiar, o pai perdeu o poder familiar, ou faleceu. O que vai acontecer? É possível agora, esse casal resolveu casar, estão vivendo em união estável. O pai, que agora passa a ser o padrasto aí, resolve adotar, tá? A mãe ali resolve adotar a madrasta. É possível, então, adoção unilateral? O que significa isso, entre aspas? Você adota o meu, que eu adoto o seu. Isso é chamado de adoção unilateral recíproca ou cruzada. Se perguntar em prova, candidato, é muito simples exemplo de adoção unilateral feita pelo padrasto, feita pela madrasta. Perfeito? E lembrando que o solteiro também pode adotar, tá? Então, voltando para o nosso tipo de adoção, além da adoção unilateral, a adoção bilateral, nós temos a importante adoção póstuma, adoção pós-mortem. É possível adotar uma criança ou uma adolescente após a morte? Já caiu assim em prova. Você vai marcar verdadeiro e nós vamos entender, candidato. Então, deixe de lado que esse aqui é importante você entender. Deixe seu material aí. Inclusive, no seu material, na frente de adoção póstuma, adoção pós-morte, você vai escrever assim também, adoção nuncupativa. Adoção nuncupativa. Professora, que adoção nuncupativa é essa? Lá no Código Civil, nós temos o casamento na beira da morte, o casamento nuncupativo. E aí, a doutrina classifica a adoção póstuma, adoção pós-morte, como adoção nuncupativa. Primeiro, candidato, vamos entender o que é adoção póstuma, o que é adoção pós-morte. Nos termos da lei, e agora cuidado, que eu vou falar para você nos termos da lei e nos termos da jurisprudência do STJ. Nos termos da lei, nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente, olha o cuidado aqui. É possível a adoção mesmo que o futuro pai e a futura mãe venha a falecer. Professora, mas como assim? Faleceu a futura mãe, futuro pai, como que vai acontecer essa adoção? Então, entenda nos termos da lei. O ECA diz o seguinte, se a futura mãe ou futuro pai já manifestou a vontade de adotar a criança e o processo já está tramitando, já manifestou a vontade de adotar, pessoal, e aí faleceu a futura mãe e o futuro pai. O processo de adoção é moroso, é demorado, porque com cautela tem que ter. Mas imagine, no meio do processo de adoção, faleceu a futura mãe ou faleceu o futuro pai. E agora? O que vai acontecer? Acaba a adoção? Negativo. O juiz vai nomear um tutor para essa criança. Ele vai ser, sim, adotado, terá direito à herança. Então, adoção póstuma, adoção pós-morte, se o processo já estava tramitando e a futura mãe ou futuro pai veio a falecer. Perfeito? Candidato, o fato é o seguinte, nos termos da lei, a lei diz que o processo tem que estar tramitando e a mãe ter manifestado a intenção em adotar. Agora, o STJ decidiu, de acordo com a jurisprudência do STJ, se tiver como provar que essa futura mãe ou esse futuro pai tinha interesse em adotar, a adoção póstuma vai acontecer também. Então, imagina a situação. O tio do adolescente criou o adolescente o tempo todo, levou para uma fazenda, foi um caso concreto, inclusive, levou para uma fazenda e criou o menino como se filho fosse. E ele falava sempre na redondeza que ia adotar, que ia adotar. E escreveu isso, que tinha interesse de adotar, mas nunca saiu da fazenda para entrar com uma ação, nunca constituiu um advogado para entrar com uma adoção. Perfeito? Mas já havia manifestado a vontade várias vezes, então tinha testemunha, tinha prova documental que ele tinha a intenção de adotar o sobrinho. O fato é que esse tio faleceu e foi possível a adoção póstuma. O caso chegou até o STJ e caracterizou a adoção póstuma e o STJ deixou claro o seguinte, se já estiver prova, tá? Seja prova testemunhal, seja prova documental, a adoção vai ser dada a adoção e chamada de adoção
póstuma, adoção não compatível, adoção pós-morte. Então, candidato, que fique claro para você, na lei, o processo tem que estar tramitando. Mas na posição do STJ, eu preciso só de provas, perfeito? Então, voltando lá no nosso material, vamos aqui. Depois que você entendeu a adoção póstuma, ou adoção à brasileira. Candidato, se você pegar o artigo 242 do Código Penal, ele coloca pra gente, registrar o filho de outrem como se fosse seu, ou dar parto alheio como próprio, caracteriza crime. A adoção à brasileira é crime. Olha o nome, né, candidato? Adoção à brasileira. O CESP já fez uma questão que, inclusive, está no nosso material, fez uma situação hipotética e perguntou, trata-se de adoção à brasileira, a francesa, a portuguesa? Brincadeira, né, candidato? Mas vamos aqui. Mas tem essa questão mesmo do CESP. Eu disse brincadeira do CESP. Mas vamos aqui. Então, o que é a adoção à brasileira? A adoção à brasileira está lá no artigo 242. Ela vai acontecer quando a pessoa registra o filho de outrem como se fosse seu ou dá parto alheio como próprio. Perfeito? Está lá no artigo 242. Agora, candidato, olha o cuidado. O próprio artigo diz pra gente que, se for por gesto de nobreza, se a pessoa registrou uma criança, no interior isso acontece muito, vai lá e registra uma criança como se fosse seu e está dando toda assistência para a criança. Está tratando com amor, com carinho a criança e dando toda assistência. O próprio Código Penal diz que o juiz pode deixar, tá, de aplicar a pena. Então, é crime, mas ele pode deixar de aplicar a pena. Perfeito? Então, muito cuidado com isso aí. Adoção chamada adoção à brasileira. E a adoção intuito personae. Olha o cuidado, é possível adoção intuito persona. A mãe biológica da criança diz, eu só entrego meu filho se for para a família X. Inclusive, candidato, o STJ já decidiu que o cadastro de criança, o cadastro de pais querendo adotar, não é absoluto. Regra geral, né? Ele é um cadastro relativo, não é absoluto. Então, olha o cuidado aqui. A adoção intuito persona, eu já tenho uma pessoa certa e determinada que eu vou entregar meu filho para adoção, perfeito? E por último, a adoção por casais homoafetivos. Como nós já falamos lá atrás, tem posição do STJ que é possível sim adoção por casal homoafetivo. E aqui a gente vai estar pensando sempre no princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. Lógico, o juiz tem que olhar o caso concreto, perfeito? Oitava diferença da adoção, muito perguntado em prova, candidato. Isso caiu agora no concurso aqui no Distrito Federal, no concurso da Secretaria da Criança. A lei exige uma diferença de idade entre o adotante e o adotado. Se você vai adotar uma criança ou uma adolescente, você tem que ser 16 anos mais velho que esta criança ou que esse adolescente que você vai adotar. Então, imagine uma pessoa de 18 anos de idade, ela só consegue adotar uma criança de no máximo 2 anos de idade, por causa da diferença de idade exigida. Ela não pode adotar uma criança de 3, 4, 5 anos, perfeito? Então, a banca sempre faz situação hipotética para você usar sua matemática aí nas provas, perfeito? Na nona diferença da adoção, o que eu havia comentado lá atrás com você, candidato, olha o cuidado. Quem são os impedidos de adotar? Os avós e os irmãos. A avó não pode adotar neto. Cuidado, no Código Civil de 1916, que vigorou até 2002, né? A avó podia adotar. A avó não pode mais. Irmão não adota irmão. Irmão pode ter guarda, pode ter tutela, mas adotar, não. Então, são os impedidos de adotar. E aqui eu chamo a sua atenção, candidato, que nós temos uma jurisprudência do STJ, tá? Para você não confundir. Um casal, mas um casal uma irmã e um irmão moravam na mesma casa, só irmãos, relacionamento nenhum, relacionamento de irmão, para você entender, perfeito? Moravam na mesma casa. Morava o irmão, a irmã e a mãe. A mãe faleceu, continuaram morando juntos,
a irmã e o irmão. E eles resolveram adotar uma criança, adotar conjuntamente, uma adoção bilateral. E nós sabemos que no ECA, a regra para adoção bilateral, adoção conjunta, vai ser feita por casal, né? Marido e mulher, ou quem vive em união estável. Mas foi possível, tá? Nós temos julgado aí do STJ que foi possível sim a adoção por 2 irmãos. Perfeito? Veja que essa irmã A e o irmão B adotou uma criança X, que não tem parentesco nenhum com eles. O fato é, o STJ permitiu a adoção conjunta feita por irmãos. Esse X aqui não era irmão deles, perfeito? Então, muito cuidado aí. Vamos lá, candidato. Algo também que já foi explorado em prova, e tome o cuidado, a 10ª diferença. Adoção de indígena ou de descendente de quilombo. Candidato, a lei diz, vai adotar o índio, vai adotar descendente de quilombo, tem que respeitar a cultura desse menor. Então, veja, aqui nós não vamos aplicar o princípio da isonomia, igual os demais crianças ou adolescentes. Aqui nós vamos olhar o quê? A cultura do menor. Então, de preferência, que ele seja adotado por alguém da sua mesma cultura. E mais, candidato, vai adotar índio, a FUNAI tem que atuar. A FUNAI tem que atuar, perfeito? Já foi perguntado em prova se a adoção de indígena e descendente de quilombo segue o princípio da isonomia. Falso, tá? Funiversa perguntou isso na prova do Detran. 11. A adoção constitui-se por um ato jurídico bilateral complexo com natureza institucional. Olha a importância. Pois exige a intervenção do poder público, perfeito, por meio de sentença judicial. Hoje, a adoção não é feita mais direto em cartório, pessoal. A adoção agora só pelo poder judiciário, é por meio de sentença, perfeito? Então, muito cuidado aí, até por uma prova subjetiva, olha a importância aí. Trata-se de ato jurídico bilateral complexo com natureza institucional. Preciso lá atuação, a mãe está querendo adotar, né? Eu preciso atuação aí do Poder Judiciário. 12ª diferença. A adoção de menor é processada na vara da infância e juventude do local, do domicílio dos pais ou do responsável, né? Ou do local onde se encontrar a criança ou adolescente, tá claro? Lembrando que, em se tratando de adoção de maior, vai tramitar em vara de família, perfeito? E 13ª diferença, é proibida a adoção por procuração, perfeito? Não cabe a adoção por procuração. Inclusive, candidato, se você estiver advogando, vai fazer uma ação de adoção, peça para a parte assinar cada folha da petição inicial para depois o juiz não mandar você emendar, né? Então, cuidado aí. E vamos para a 14ª diferença, algo importante aqui que já apareceu bastante em prova. Sentença de adoção, regra geral, ela é constitutiva com efeito ex nunc, ou seja, sentença de adoção, regra geral, ela não retroage. O efeito é daqui para frente, perfeito? Adotou daqui para frente. Mas nós temos uma exceção, candidato. A adoção póstuma, que você entendeu lá em cima, a adoção póstuma, a adoção pós-morte, a adoção nucumpativa, ela tem efeito ex tunc, ou seja, ela retroage a data do óbito. Lembra? A futura mãe, futuro pai estava adotando a criança, teve um acidente de carro, faleceu a futura mãe e futuro pai, mas já tinha dado entrada no processo, já estava tramitando. E agora? O efeito é ex nunc. A sentença será constitutiva também, com efeito ex tunc, retroage a data do óbito. Perfeito? Candidato, e para a gente fechar a adoção, eu deixei no final um mnemônico para você. O mnemônico é Pepsi. Como assim Pepsi? A gente guarda no Brasil, a adoção é Pepsi. Com isso, eu quero que você memorize as características da adoção. Muita coisa que você já sabe.
A adoção é personalíssima. Eu não posso adotar por meio de procuração, perfeito? A adoção é um instituto excepcional. A adoção é em último caso. De preferência que a criança fique com a sua família biológica. E o P, a adoção é plena. E o S, a sentença é constitutiva, com aquela observação dos efeitos que nós falamos agora. E o I, para finalizar, a adoção é irrevogável. Então, você guarda aí, a adoção do Brasil é Pepsi. Com isso, candidato, então, fechamos aí a diferença para você. Então, deixe seu material de lado. Fechamos a diferença aí para você da guarda, tutela e a adoção. Você precisa agora conhecer a letra da lei, olhar a nossa jurisprudência mais uma vez e fazer bastante exercício. Perfeito? Então, até o próximo bloco e bons estudos.